Salve, salve galera, beleza? Peterson aqui, uma voz na periferia. Hoje estou aqui com um convidado super especial pra mim, é o chefe Donizete França. Mano, velho, se apresenta pra galera aí. Beleza, galera? Chefe Donizete França, proprietário da churrascaria Gaúcho Costelaria, aonde que nós estamos desenvolvendo um trabalho lá de 6 anos, né? Mas tem muita coisa durante esse período de 6 anos, até um pouco antes desses 6 anos. Né? Então a gente vai aqui falar um pouco de tudo, da minha vida pessoal, da minha vida profissional e as coisas que estão acontecendo aí, que eu vou te falar, bênção de Deus, meu irmão. E tá aqui também, né, pessoal? Agradeço de coração a voz da periferia, sempre mostrando assim a realidade do dia a dia, né, daquele que quer vencer na periferia, que é tão difícil. Exatamente. E assim, pra gente começar, eu vou te dar uma oportunidade para você falar pro pessoal aí. Se você é nascido e criado aqui, veio de fora pra cá, conta pra gente quem é o Donizete. Vamos retroceder um pouco. Rapaz, essa pergunta aí, você trouxe assim, muito legal. Uma pergunta que eu não esperava. Na realidade, Peterson, meu pai veio a Brasília para inaugurar o Hotel Nacional. Né? Então, quer dizer, já tem uma história bem antiga. E nessa de inaugurar o Hotel Nacional, ele foi trabalhar no Congresso Nacional servindo o presidente da República, o João Figueiredo. Então, a minha raiz começa nessa pegada aqui. E eu morei no setor O, na QNO 5, Conjunto E, Casa 5, eu não esqueço nunca esse endereço. Então, eu tinha o quê? 8 anos de idade. Então, e vocês vieram de onde? Viemos de São Paulo. São Paulo? De São Paulo. Eu sou de São Paulo, meu pai baiano, mas Brasília nós tivemos esse primeiro contato, né? E aí, meu pai trabalhou, depois retorna a São Paulo, e aí eu volto em 2014, cara. Em 2014 eu volto para cá, fazendo um trabalho no hotel aqui, né? E aí era a Copa do Mundo, né? Então, em 2014, aí por isso que eu vim de São Paulo para cá. E aí eu não fui embora mais, aí eu tô até hoje. E me diz uma coisa aí, como é que foi a sua vida, seu cotidiano? Já passou algum tipo de dificuldade na vida? Uau, as perguntas suas cara, tipo assim, já. E confesso a você, até aproveitando, dando os parabéns, eu vi um trabalho que você fez ali de rolezinho na 3 da Ceilândia, né, cara? Eu acompanho muito os seus vídeos. E, na realidade, meu amigo, eu parei numa Cracolândia de São Paulo. Eu tive um problema muito grave com drogadição. Foi um período de 12 anos, né? E aquilo eu já fui empresário antes, aí eu perdi tudo, né? E por causa das drogas, né? E só para a nível de conhecimento, a droga é a única doença, né, que afasta as pessoas. E claro, né? Comigo não foi diferente. Então eu tive que me submeter à minha escolha, né? E paguei um preço muito alto, onde eu fui parar numa Cracolândia de São Paulo, cara. Então, essa é a dificuldade maior que eu tive, né? E qual foi essa época que você passou por essa turbulência, né? Cara, por incrível que pareça, geralmente as pessoas falam assim, isso foi na adolescência, quando você era mais jovem. Foi aos 32 anos, cara. É só vacilar, cara. É só vacilar, você falou tudo. E aí aconteceu esse triste episódio, e é onde que eu fiquei 12 anos, né? Aí eu fiquei nesse período lá na Cracolândia 3 anos. Então foi assim um momento muito difícil da minha vida, mas eu tive um momento de sanidade, né? Eu falei, eu não quero isso pra mim. E aí eu tomei uma decisão. Muitos aí, cara, tem essa dificuldade de sair, porque quando entra, parece que é um buraco sem fim. E o que acontece? O que acontece ali na 3 da Norte? Na 3 da Norte, eu tenho amigos ali. Sério, cara? Amigos de infância, né? Que perdeu tudo, tá ali, não consegue sair, já tentamos de tudo, já foi internado. E, cara, o que falta para essas pessoas poder sair? Porque oportunidade sempre tem. Sempre tem alguém lá distribuindo comida, pregando a palavra, falando, você quer ajuda. O que está faltando?
Na realidade, a drogadição, para explicar primeiramente, é uma doença. Não é uma questão de caráter, que a pessoa é vagabundo, é maluqueiro. Não. Ela tem algo muito mais profundo do que simplesmente usar a droga em si, seja qualquer uma. É quando a pessoa, ela perde a sensação do prazer, porque o ser humano, naturalmente, ele tem 5 sensações de prazer, que é a sensação de alimentação, a sensação de família, a sensação de realização profissional, a realização espiritual e a realização com o sentido da pessoa ter. Só que nós temos uma sensação diferente, que é a da droga, porque a droga ela traz prazer, ela mexe com a dopamina e aí tampa aquele vazio que a pessoa tem. Então o que a pessoa faz? Ele busca na droga essa satisfação. Às vezes ele teve uma frustração na vida amorosa ou empresarial ou até problemas espirituais, porque a pessoa nunca teve um contato com a palavra de Deus. E aí o que acontece? Mente vazia, oficina do diabo. E aí começa a ficar complicado. E como que sai? Como que sai disso? Aí é quando a pessoa ela precisa olhar para si. Eu não quero isso para mim. Porque não é todo momento, meu amigo Peterson, que a pessoa está no efeito de droga. Tem um momento de lucidez, tem um momento que a brisa passa, tem um momento que o efeito passa, tem um momento que o cara coloca ali a cabeça no chão, ali no papelão, e ele fala, poxa, e agora? Eu vou fazer o que na minha vida? E é esse momento que a pessoa tem que fazer a escolha. Isso é pro indivíduo. Isso não é você que vai falar, é ele que tem que olhar assim para si próprio e dizer, eu não quero isso para mim. Foi o que aconteceu comigo. Eu ali na Cracolândia, eu no virado 3 noites, eu falei, não, eu não quero isso para mim. E aí, mesmo no efeito de drogas, eu pedi a Deus. Falei, Deus, se tiver algo que me dá mais prazer do que o crack, que o Senhor me mostre. Eu lembro que eu apaguei e ali eu acordei no outro dia com um rádio, né? Falando ali, né? Caso você queira se internar, o endereço tal, tal. Repetiu 2 vezes, aquilo ficou gravado na minha mente. Como eu estava perto ali, era ali dentro da Cracolândia mesmo, ali na Santa Efigênia, né? Eu me direcionei ao local e voluntariamente eu fiquei lá 2 anos e 3 meses. E passei pelo processo de intoxicação, ressocialização e profissionalizante também, onde eu aprendi a falar inglês e espanhol. Aí sim, moleque. E porque assim, ó, cara, essas instituições aí, elas têm que ser muito valorizadas, muito vistas. Após o término aqui dessa entrevista, sim, vai vir o pastor Fábio. Ah, que legal. O pastor Fábio, ele também passou por uma situação semelhante, só que hoje ele tem a Igreja Sem Paredes. A Igreja Sem Paredes vai resgatar justamente essas pessoas que estão em situação de rua, né? E é um cara assim que eu estou apoiando esse projeto, estou buscando parcerias e vou fortalecer ainda mais. Porque às vezes a pessoa só se levanta quando passa. Eu nunca passei, mas estou me sensibilizando em vários aspectos que você imaginar para poder ajudar essas pessoas a saírem da situação que se encontram. Volta e meia, você vai me ver no setor comercial sul, às 6 da manhã, sentado lá naquele calçadão, tomando café com os meus amigos moradores de rua ali, que eu fiz amizade ali com aquela galera. E são pessoas que não conseguem sair daquela situação. A gente está tentando, mas é muito complicado, é muito difícil. Só que temos que ter um olhar diferente, não é um olhar julgador, né? Porque imagina, se o meu julgamento tivesse te matado, hoje você não estaria ajudando famílias, ajudando pessoas. Então temos que ter esse olhar mais clínico, né? E ali, voltando para 3, cara, me deparei com 4 pastores e 3 juízes. Morando lá na 3 da Norte. Gente. Cara, juiz. Então, assim, não tem a ver com classe social. Não. Vacilou, meu irmão. Você perde tudo e tá lá. Drogadição. E assim, tem pessoas aí se levantando, alguns anjos aí, né? Sim. Para poder combater isso.
E estou levantando uma equipe para a gente trabalhar também nas escolas, mas, porém, o problema é geral, é igual você falou, você se envolveu aos 30 anos. Então temos que entender também, né, assim, a fragilidade social que estamos vivendo. É verdade. A fragilidade, ela nos leva a cometer loucuras, né? Ficar desatento. Então é muito complicado essa questão aí. E me diz uma coisa aí, discriminação, já sofreu preconceito? Fala pra gente. Era aquela coisa muito real, né? Eu aprendi dentro lá do projeto, vou até citar o projeto, peço até licença. Pode falar, não, pode falar. O projeto se chama Cristolândia, né? Então a Cristolândia... Cristolândia? Já ouvi falar. Cristolândia tem aqui também. Tem em Brasília. Tá. Já na época, né, eles estavam em 8 estados, provavelmente hoje ele está em torno de 16 estados. Massa, onde que eles fazem um trabalho voluntário, não cobra nada, né, tocado pela Igreja Batista, mas as outras igrejas também apoiam, porque é um projeto de resgatar a vida. E se hoje eu estou aqui por causa deles? Sim, temos que valorizar isso. Sim, porque discriminação, né? Respondendo a sua pergunta, né? Até minha própria família não acreditava em mim mais, né? Dói. Minha família me considerava como morto, né? Porque eu sumi, você não tem contato, celular, acabou, você vende tudo. Você simplesmente tem um papelão e um cachimbo no bolso e um isqueiro. É o que sobra para nós. Mas muitas vezes não é culpa deles, né? Não, os parentes não, porque eu sempre falo, né? Não, foi uma escolha minha. A escolha foi minha, o resto foi consequência. Então não tem essa de, quando o cara fala, foi por causa de A, de B, vocês são muletas, né? Sim. Porque tudo é uma escolha. Porque se nós analisarmos, porque eu tive uma frustração amorosa, eu vou usar droga, porque eu tive uma falência, eu vou usar droga, o meu negócio estava bom, quebrou, então vai ficar todo mundo drogado, né? Então quer dizer, não faz sentido. Então foi escolhas. E claro, né, cara, a discriminação foi muito grande e a gente aprendi lá nesse local, né, onde eu acabei de citar, que Deus, ele perdoa todos os nossos pecados, porque Deus é amor, mas os seres humanos não são Deus. Então, mesmo quando a gente está no uso, a gente é realmente bem discriminado, né, mas aparecem anjos, né, como você e a equipe, muitos outros espalhados no mundo aí, que ainda tem um olhar de sensibilidade e olha naquela pessoa e acredita. Mas claro, a gente também tem que dar um passo. O dependente químico, ele tem que entender que o primeiro passo é aceitar que ele é doente. Essa é a pior dificuldade, é ele olhar para si, sabe, e dizer assim, eu sou um doente e preciso de tratamento. Então, quando ele entende isso, ele conseguiu dar 50% do adiantamento no tratamento dele. O resto é se internar, passar pelo processo e com certeza vai ter a vitória. Mas mesmo depois que a gente passa por todo esse processo de intoxicação, socialização e volta ao mercado de trabalho, seja trabalhando, CLT, ou seja, até empresário, infelizmente a gente tem uma mancha, sabe? Às vezes as pessoas ainda olham para nós com discriminação, né? E eu falo isso abertamente, entendo que não tem nada a ver com a minha família, né? Foi o meu comportamento que gerou isso. Hoje, meus irmãos não me aceitam, mesmo indo lá casado, indo com um carro bom, mostrando que eu não estou mais no uso, né? Minhas redes sociais hoje, quem quiser entrar lá, o chefe Donizete França, sabe quem eu sou, você conheceu meu habitat natural, né? Sim. É família, é minha esposa. Hoje eu emprego 9 pessoas e, abrindo assim até um parênteses, né? A maioria vieram de Cuba, que é um local que, sinceramente, ouvindo deles, realmente eles estão num lugar muito bom que é o Brasil, né? E a gente oferece o melhor para eles, né? Que é comida, trabalho, dignidade. E isso para eles é muito bom. Então, a discriminação, ela é pro resto da vida. Eu vi uma frase de uma psicóloga, ela me falou uma vez, não tente agradar a todos. Porque mesmo depois que você morrer, mesmo se você não tiver nenhuma recaída e nem tiver o uso de droga, de qualquer forma, eles vão dizer, tá vendo? Só não vai usar droga porque morreu. Então é impossível agradar o outro. Tente agradar a Deus. Mas é sobre isso aí.
conheço pessoas que passam pela mesma situação diariamente. É por isso que eu perguntei sobre preconceito, né? Repúdio da própria família, de não acreditar. Isso sim tem que ser mudado, né? Isso sim tem que ser mudado, porque assim, se eu demonstro que quero mudança, estendo as mãos e a minha família não estende as mãos para poder me ajudar, aí fica bem difícil, mas essa separação às vezes se faz necessário. Sim. E eu vou te falar um negócio. Quem vê aqui uma voz na periferia fluindo não sabe a luta que eu passo diariamente. E para surgir uma voz na periferia, eu vou te falar como é que foi. Eu sou um cara que eu trabalhei 20 anos, 22 anos em telecom, né? 2 carros, casa, e eu vou te falar, um relacionamento que me tiraram tudo, perdi tudo. E tem o quê? Tem praticamente 4 anos aí que eu tô me levantando, tentando me erguer. Sim. E eu peguei toda a minha dor, toda a minha angústia e transformei em motivação para levar sorriso para as pessoas. Eu não busco hoje a aprovação de ninguém. Eu não dependo da sua aprovação, mas eu quero sim a sua aprovação, eu quero o seu sorriso, eu quero levar para as pessoas dignidade e uma chance. Porque as pessoas que me cercavam não me deram essa chance. Só me julgaram e me jogaram ainda mais na lama. Eu poderia ter essa possibilidade de mexer com droga, Sim. isso, aquilo, outro e tal, porque, cara, a mente, ela é cruel. Ela é cruel. E eu vou te falar, surgiu às 3 da manhã, o cara levantando sem ar, eu dormindo, levantando sem ar, quando eu fui ver, ansiedade me pegando, Sim. eu sem nada, sozinho, me levaram tudo, um colchonete. Aí surgiu uma voz na periferia, como? Eu tive que sair pra rua às 3 da manhã para me tentar respirar. E eu comecei a rodar. E Deus começou a falar comigo de uma forma diferente. Caramba. Eu comecei a ver o que eu não vejo quando você levanta. Você levanta, sai cedo, você não vê. Você não enxerga nada. Você vai no mercado, você tem suas coisas para resolver. Você não vê. É no automático. Às 3 da manhã, Deus começou a me mostrar o mundo como ele é. E falar assim, se você sucumbir, se você se perder, se essa galera que perder você, quem é que vai dar voz para essa galera aí? Caramba. E surgiu uma voz na periferia, às 3 da manhã, um cara que perdeu tudo, inclusive o ar. Então, Inclusive o ar que ele estava respirando no sono. Então, Ansiedade. eu tive que combater a ansiedade, a depressão, né? Cara, a rejeição de tudo e de todos, para poder hoje falar para você que vai dar certo. Para falar para você que você é muito bem visto, né? Em tudo que você faz é perfeito. Porque você não está buscando aprovação. Deus colocou um dom na tua mão que é para você começar a profetizar e, através da sua vida, mostrar para as pessoas que elas conseguem sim. Está aqui a prova viva e real que você pode sair dessa situação. Não é isso? Com certeza. É a grande realidade, sabe, de todo o meu projeto, o meu trabalho. Hoje, quando eu olho meu carro, eu olho meu casamento, eu olho minha vida financeira, eu olho as pessoas trabalhando comigo, famílias, né, cara, entrando naquele local, você teve 2 vezes a oportunidade, você é indescritível, cara, porque quando você tá na droga, as pessoas correm de você, se afastam. Hoje não. Tem gente, cara, que por incrível que pareça, como viralizou meus vídeos, né, a coisa, vem gente de Itapuã, Sobradinho, veio aqui depois de Águas Lindas, né, uma cidadezinha que tem, são 80 quilômetros. Girassol. Então, quer dizer, vem gente de todo canto, até nas redes sociais, olha, Donizete, eu vou vir de São Paulo, eu vou vir do Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, porque as pessoas, não é simplesmente comer um churrasco, sabe? É ver a história, é acreditar numa pessoa que saiu de uma Cracolândia de São Paulo,
passou por um processo muito doloroso, que é a internação, não é fácil. É como se nós colocasse assim, sabe, Pérez, hoje eu não consigo viver na sociedade, eu virei um bicho. E aí nós ficamos em sítio, em roça. Pra você ter ideia, eu não andava sozinho, sempre do lado de alguém. E hoje as pessoas iam atrás de mim, gostar de trabalhar para mim, e as pessoas gostam de trabalhar para mim, a gente sempre faz vídeo ali, né, falando do patrão, aquela onda, né, e a minha maior satisfação é isso, é hoje eu poder ser uma pessoa que agrada as pessoas, é que nem você falou, cara, não é uma questão de ser aceito pelas pessoas, é a questão de arrancar sorriso das pessoas, e satisfação de estar perto de mim. Então isso para mim, que veio de uma cracolândia, de um vício que realmente é muito complicado, é um momento assim de realização muito grande na minha vida. Hoje eu sou um homem realizado, independente do que vai vir, né, eu sempre digo à minha esposa, né, se eu morrer, pode dizer, eu morreu feliz, não pelo fato das conquistas, não, é porque eu me livrei do crack. Deus olhou para você, cara. Deus olhou para você. Amém, amém. E foi com um olhar assim de amor que eu até me emociono também, porque eu vejo que você tem uma luz própria. Nossa. O que me levou lá, para aquele lugar, quando Deus falou comigo, eu olhando o TikTok ali, falou assim, vai lá. E eu fui. Eu nem te conhecia, você comeu lá. Não, eu olhei lá e falei assim, vou lá. Você tá entendendo? E eu tava cheio de coisa para fazer aquele dia. Eu imagino, só E fui lá e falei assim, vou lá. E não falei nada, mas no finalzinho ali, o que eu falei assim, cara, eu sou uma voz na periferia, mas era mais para dar visibilidade e te ajudar. Nesse quesito aí, né? Porque assim, Deus mandou eu lá por algum motivo. E hoje eu entendo. Olha onde é que eu estava. No sábado, cara. No sábado, chorei e me alegrei com pessoas na 3 da Norte que estão passando por situação, cara, que é indescritível isso. Beleza, tá lá por escolheu que é um drogado, beleza. Mas e o que arrasta, né, com a vida? Você sabe o que pode causar em toda uma geração. Porque é uma geração. É verdade. Porque isso impacta diretamente a sua família. Às vezes os irmãos não falam porque ainda estão magoados e tal. Claro, com razão. Pelo acontecido lá, porque assim, não sabe o que ocasionou numa reunião de família. É verdade, concordo. Então assim, tem que perdoa. Lógico, não. O que eu estou fazendo? Eu estou ferido, machucado, mas estou perdoando todo mundo. Isso não quer dizer que você precisa conviver com algumas pessoas. Não, deixa aí, mas está perdoado, sabe? Está perdoado, vai viver sua vida. Quando eu passei a entender isso, eu tirei um peso das minhas costas, você não tem noção. Com certeza. E eu vou te falar, e foi 3 ou foi 4 anos depois, na virada do ano, esse ano que eu estou mais leve. Olha só, graças a Deus. Superou esse muita ano, coisa. Você também é um guerreiro. Cara, tô superando muita coisa. E eu vou te falar, tem hora que quando eu deito ali naquela rede ali, a lágrima descendo e o sorriso aparecendo ao mesmo tempo. Então, olha só como é que para equilibrar o jogo. Acontece muito isso comigo. No outro dia. Eu tô te falando isso porque, assim, as coisas que Deus está colocando no meu coração, eu sei que você está passando. Eu sei que você enfrenta momentos turbulentos, porque o que ninguém enxerga depois da tela, o cara vai, né, pro seu cantinho, e ali ele não mostra para ninguém que tá chorando, que tá pesado, que tá difícil, mas vai conseguir. Porque assim, se você hoje pensar em parar, pensar em desistir, ao mesmo tempo já vem aqui e fala assim, poxa, mas tem 9 famílias que dependem de mim também, além da minha. Nossa, cara, você falou algo muito assim, muito forte, sabe? Porque existe uma coisa, Peterson, que é assim, o seu sucesso é o sucesso do outro, cara. Por incrível que pareça, o sucesso seu
vai ser o sucesso do cara. E o cara se inspira em você, tá do seu lado, acredita em você, porque sabe que você tem que dar certo para ele dar certo também. Então, quando você tem essa visão, cara, você começa a ter empatia. E aí, a coisa, né, gente, sai daquele amplo, eu até fiz um vídeo, né? Depois vocês dão uma olhada aí, que não é uma questão, simplesmente ficar famoso, ganhar dinheiro, não. É ajudar o outro do outro lado, cara. Não tem melhor coisa mais bonita do mundo, né? A gente tem um exemplo muito clássico, Jesus Cristo, né? Com todo o poder, com tudo, ele compartilhou a sua glória, ajudando gente de todas as formas, de todas as situações, né? Mulheres viúvas ali, desiludidas, homens cegos, aleijados, né? Ele ajudava todo mundo, porque ele sabia que o sucesso dele ia trazer o benefício para muitos. Então, quando nós temos esse lado no empreendedorismo, do trabalho, cara, você está fazendo algo muito bom. Então, o seu sucesso, o meu sucesso, vai ajudar outras pessoas, porque nós viemos lá de baixo. Nós sabemos o que é um sofrimento. Eu sei o que é o cara entrar no mundo das drogas, eu sei o cara ser rejeitado, discriminado, passar fome, comer lixo, perder noites de sono, né? Então, eu sei tudo isso. E eu sei a pressão que eu passo todos os dias. Então, não é uma coisa assim que eu li um livro, né? Eu sou a própria história viva, entendeu? Que a gente tem que superar todas as dificuldades, persistir, insistir e nunca desistir. Esse é o meu lema. Porque se eu desistir, é que você falou, quantos vão perder comigo? Não tem essa opção pra gente. Você vê, o cara me entregou 2 pacotes de mandioca para mim. E é um cara que entrega sempre mandioca para mim. Aquela mandioca, coisa simples que você coloca lá. Rapaz, esse cara, como a gente deu um boom, tá vendendo muito, eu peço 2, 3 pacotes por semana. E a gente paga tudo direitinho no Pix. Esse cara agradeceu, mandou um áudio para mim. Obrigado, que Deus te abençoe. Então, quer dizer, um cara que pegava 5 contos, corria para a boca, comprar uma pedrinha de crack. Imagine, hoje, só ele aí, um valor bem considerável, não vou falar de valor, mas a satisfação de eu poder pagar esse cara agradeceu chorando, porque eu compro a mandioca na mão dele. Esse é um dos casos, né? Se a gente for falar aqui dos cubanos, né? Algo muito assim, muito complicado, Cuba, né? E eu não sabia, agora que eu estou convivendo com eles, eu tenho 3 pessoas. Socialismo não dá certo. E aí o que acontece? Lá, eles comem um frango uma vez por mês. E detalhe, não tem supermercado. E você tem que comprar como se fosse comprar uma droga, escondido. 2 quilos de arroz. E lá eles comem carne de cavalo. Então, quer dizer, e era interessante que eu mostrava para eles, olha, esse aqui é o catra, esse aqui é maminha, esse aqui é picanha, eles não entendiam. Eles não sabem o que é isso. E agora que eles estão entendendo o que é isso. E aí eu perguntei para uma delas, né? Eu falei assim, qual a maior diferença que você sentiu entre Cuba e Brasil? Ele falou, é que vocês trabalham e têm direito de comer. Nós não temos trabalho e não temos comida. Então, quer dizer, para um cara que vivia na Cracolândia e hoje está proporcionando uma experiência dessa para várias pessoas, é que nem eu falo, a nossa vitória é a vitória desse e desistir. Não está no nosso roteiro. Não está, não pode. Não pode mais. Cara. A coisa tomou uma dimensão muito grande. E eu tenho certeza que muita gente conta com o seu sucesso para ser o sucesso dele. Sim. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Porque, assim, o que eu estou fazendo hoje, proporcionando para uma galera aí, ninguém fez antes. E, assim, às vezes eu recebo ligação aí, fulano de tal tá te imitando no jeito de falar, no jeito, cara, top demais, massa, maravilha. O meu intuito é esse mesmo. Influenciar as pessoas. Teve lugares que eu passei, fui lá, fiz matéria, logo em seguida chegou a Band, SBT, a Record. Cara, o meu intuito é esse mesmo. E eu falo para eles aí, editores, é isso que eu quero. É dar visibilidade para as pessoas. Chegou uma voz na periferia. Aí, que legal. Não é para mim ficar com ciúminho. Isso aqui não é criação de conteúdo, não. Isso aqui é realidade. O que eu levo para vocês aí é a realidade da galera. Estão precisando de ajuda, pode me chamar que eu estarei aí para te dar a voz. E assim, vamos partir daquele momento ali, beleza, passou-se os 2 anos. Sim. Pisou ali o pé direito ali, fora daquele portão.
Como que foi, cara? Fala pra mim. Uma liberdade, né, cara? Por incrível que pareça, acho que você deve até conhecer o local. Quando eu saí a primeira vez só, foi na 4 do PSU. Lá é o projeto, depois eu faço questão de ir junto lá. Bora. A gente vai lá para você conhecer as pessoas e ver da onde eu saí. Quando abriu o portão e aí falou, ó, você já cumpriu, você já está pronto para... Quando eu dei os primeiros passos sozinho, eu olhei, é como se eu tivesse nascido de novo, voltado num formato maior, né? Mas foi incrível, cara, foi incrível, porque ali eu já fui procurar emprego, né? E aí eu consegui me empregar no hotel 4 estrelas, né? E aí meu teste foi falando inglês, e o maître, né? Até hoje é meu amigo, né? E a gente, inclusive, o chefe de cozinha foi lá, né? O Gerardo Costa foi lá almoçar comigo, né? Então hoje ele trabalha num hotel muito chique, pra você ter ideia, a agenda dele já está lotada o ano todo, né? Porque ele é um cozinheiro de extremo, inclusive ganhou o Oscar do melhor cozinheiro de Brasília. Ele foi comer lá e ele falou, lembro de você, você trabalhou comigo lá em 2014, Donizete, e ele comeu minha comida lá, gostou muito. Então foi assim, algo muito fantástico, porque estava eu numa situação daquela, estava eu num hotel 4 estrelas, falando inglês, espanhol, recebi a comitiva da FIFA, que alocou o 14º andar todo, e eu falando inglês com aquela galera. E foi no Bandeirante? Não, foi no Hotel Mercury. Mercury? No Mercury, no andar 3 Sul, do lado da torre, aquele hotel branco, porque era perto do Mané Garrincha, para o deslocamento logístico de toda a equipe, que era a equipe da FIFA mesmo. Então, quer dizer, foi assim uma bênção muito grande. E aí eu lembro, eu trabalhando ali, né? E infelizmente a gente tem alguns momentos de euforia, né? Aquela coisa, aí eu respirei, falei, calma, e peguei, subi no 16º andar, né? E aí eu olhei ali, Brasília, aquela torre, tudo assim, né? E Deus falou comigo, cara, ali. Deus falou comigo, Ele falou, olha, se você perseverar, se você continuar firme e forte, te levarei para lugares mais altos do que esse. Não no sentido do prédio, mas trabalho, né? E eu tô lutando todo dia, cara, para isso, né? Para ser diferente, né? Não voltar a retroceder. E hoje eu sou empresário. Eu era CLT, hoje eu sou empresário. Hoje eu emprego pessoas. E eu vejo que é só um pouco que Deus tem para me dar. Então, estar aqui hoje falando isso, gente, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu sempre digo, né? Sem Deus, nem tente, cara. Coloque sempre Deus na sua vida. Respeite a família, respeite o casamento, respeite os colaboradores, fornecedores, que a vitória vem. Então hoje, de 2014, né, eu ter respirado, perseverado e lutando até hoje, né, porque a gente sabe que tem uma doença. É como se fosse uma luta diária? É uma luta diária. É como se você tivesse que fazer hemodiálise, é como se você tivesse que tomar um coquetel contra o HIV, é como se você tivesse que tomar uma insulina. Né? E qual é a nossa insulina? O Espírito Santo de Deus. Bons relacionamentos, fazer escolhas corretas, respeitar os seus limites e saber que eu não sou super-homem. Eu preciso de pessoas que me apoiem, que me ajudem e que acreditem em mim. Sempre estar ligado com pessoas que realmente valorizam a minha história e respeitam, né, o meu passado. Sabe que foi uma falha e que nós não errou, jogue a primeira pedra. O importante não é como você começa a sua vida, é como você termina. Essa é a grande realidade que todos nós precisamos. Então você que está passando por qualquer tipo de dificuldade, não pense nesse momento. Pense como que eu vou mudar e como que eu vou terminar a minha história. É isso que é importante. Persistir no erro é burrice, né? Persistir fazendo coisas erradas terá consequências piores. Então, é o que eu sempre falo. Faça certo, faça correto, pensa em Deus, que vai dar certo no final. Hoje, eu enfrento assim uma luta diária
E creio que é com você também. Por quê? Dificuldade todos nós enfrentamos diariamente. Agora, o diferencial tá aí. Ou você escolhe baixar a cabeça e chorar, lamentar que ninguém gosta de você, que você está desempregado, que você está passando. Ou você escolhe levantar a cabeça e falar: o que eu posso fazer para mudar a minha história? Não é isso? Não é sobre isso? É sobre levantar a cabeça. Você passou por essa situação? Uma vez o presidente do AE, o Amor Exigente, né? Luiz Fernando, ali a sala tinha mais ou menos umas 200 pessoas no Zoom, né? Ele falou: senhor Donizete, você hoje é empresário, casou e tal, tem empresa. O que você fez para você mudar a sua vida? Tomei vergonha na cara. Cara, essa frase, ela é muito forte, porque quando você tem essa coisa de tomar vergonha na cara, você não deixa ninguém apontar o dedo para você. Os seus erros, suas falhas que você comete. Então, quando você toma uma decisão de partir para o lado do bem, para o trabalho, honestidade, buscar resultado, ser uma pessoa dentro da sociedade produtiva, porque existe 2 tipos de droga. É a droga que a pessoa consome e a droga de vida. Então, a libertação que eu tive, primeiro foi a droga em si, o crack, que foi a minha droga de preferência. Depois, eu saio desse projeto, aí eu precisava melhorar o quê? Sair da droga de vida. O que é a droga de vida? É isso que você acabou de falar. Uma pessoa fica só lamentando, colocando culpa no outro, se vitimizando, manipulador. Quer dizer, não vai atrás do seu resultado, não vai atrás do seu sonho. Eu posso fazer uma pergunta para você e você vai dizer: você teve o seu projeto, o sonho, Deus falou contigo, a voz em periferia. Você teve que agir, ou esse estúdio apareceu tudo montadinho e falou: aqui, Peterson, tá para você. Se você desejar o meu canal, você tem que passar tudo que eu passei, viu? Que eu vou te falar. Para estar aqui hoje, nesse estúdio aqui, depois eu vou te mostrar quando eu comecei. Eu até imagino. E eu vou te falar, passei fome. Olha só. Passei fome aí. Não porque não tinha condição, não. É porque eu tive que acordar às 4 da manhã, não pude parar até às 4 da manhã. Olha só, 12 horas. Cara, e isso foi durante 2 meses seguidos. Eu tava assim numa exaustão que eu falei assim: cara, vou dar um piripaque aqui. Rapaz, eu tenho que parar. Mas aí eu recebi a ligação: tem como você mostrar o instituto? Tem como você fazer tal coisa que vai ter o negócio das crianças, vai ter... Caraca. Você tá entendendo? Deus vai abrindo porta, né, cara? Não posso parar. Eu entendo. Então, é que não eu falo, né? Então, quando a gente sai da droga de vida, que é independente do uso de droga, aí já estamos partindo para o lado racional, para o lado que a pessoa busca realmente um estilo de vida diferente, que é o vencedor. O que é o vencedor? Você pegar a palavra vencer, a dor. Aí você se torna um vencedor. Esse é o segredo de você se libertar da droga de vida. Não é ter dinheiro. Não é isso, né? Que a gente está falando. Pensa que vencer é ter dinheiro. Não. Vai muito mais além. Vai muito mais, porque existe pessoas... Uma palavra forte. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas são pobres. São pobres no pensamento, mesquinho, pessoas que realmente ninguém suporta. E tem pessoas que têm uma vida muito humilde e você não quer sair de perto delas. Porque você aprende com elas, a lição de vida. E o grande lance, sabe, que eu diria a todos, né, que nos assistem: um dia nós vamos morrer, cara. Né? Então, um dia nós vamos morrer. Ninguém que está assistindo essa live, ninguém que está assistindo aqui nós ao vivo, vai viver para sempre. A pergunta é: você vai deixar saudade? Ou muitos vão dizer, foi tarde? Você vai fazer falta daqui 2, 3 anos? As pessoas vão pegar ali a sua roupa, olhar, alguém vai falar: pô, você lembra do Peterson? Cara, você lembra do Donizete? São perguntas que nós precisamos fazer, mas isso vai depender do quê? Da sua caminhada. Como que você se aproximou das pessoas, o que você fez de bom. Aí você sai daquele estágio de droga de vida, porque você se tornou o quê? Algo bom, gostoso estar ali. Cara, não lembro dele, que saudade, não é? Então, é isso que a gente está falando, né? Não é sobre a riqueza de ter, mas a riqueza de ser.
É essa que eu luto todo dia, né? Que eu tento passar para as pessoas, porque não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de fama, não é uma questão de ser melhor do que A ou B. É uma questão de fazer a diferença na vida do outro. Quando você faz isso, cara, é muito bonito. Exatamente. E assim, temos que aprender a construir a nossa própria história. O que acontece? Eu levei um tombo na minha vida que eu não esperava, né? Então, assim, eu sou ex-jogador de futebol profissional, que eu tive que largar a minha carreira. Eu estava com um contrato na mão do Flamengo e eu tive que fazer uma escolha de ir para o Rio de Janeiro ou cuidar de uma mulher grávida que estava aqui. E eu não tinha onde morar, não tinha condições e tal. Eu fiz essa escolha. E hoje eu não tenho sequer a minha família. Pela escolha que eu fiz no passado, resolvi cuidar da minha família, hoje eu não tenho a minha família. E eu poderia, porque isso aí machuca, isso dói, mas eu poderia, né, algum tempo atrás, ter virado a cabeça, aquele negócio todo, só que eu pedia para Deus todos os dias me recalcular, sabe? Eu preciso recalcular a minha rota. Eu preciso do amparo de Deus, eu preciso entender o que está acontecendo. Porque eu sempre ajudei as pessoas, sempre fiz o bem e fui pago dessa maneira, tem alguma coisa errada aí. E comecei a procurar o erro, aonde estava o erro. E isso é errado. Você começar a procurar erro. Cara, mas eu fiz isso, aonde foi que eu errei, aonde foi que eu errei? Não. Quando você passa a tirar esse peso de você, tanto das suas escolhas, do seu dia a dia, você tira esse peso das suas costas, as coisas começam a fluir. Porque aí você está pensando em você e pensando em evoluir. Não deu certo, caiu, cara, passa uma borracha aqui. É difícil. É complicado. É difícil. Tem hora que eu tô andando aí, o coração tá sangrando, eu tô limpando. Você tá entendendo? É verdade. O soldado, ele sente a dor, né? Não tem jeito. Cara, não tem como. Vai ficar. As cicatrizes vai ficar. Sim. E muita cicatriz que ficou na sua vida, ela vai doer, cara, o resto da vida. Vai doer. Mas você pode amenizar, né? Exatamente. Como amenizar, né? Primeiramente, a gente tem duas formas de entender isso, né? Primeiro, não adianta a gente querer a aprovação do outro, cara. Porque o outro você não controla. Você só pode controlar a si próprio e ainda com muita dificuldade, você sabe disso. E a questão também é fazer o desligamento emocional. Porque nós vivemos uma sociedade, hoje, nós latino-americanos, eles são muito apegados a quê? Crescer em família, morar em família, o cara casa, a mãe faz a casa embaixo e mora em cima, e mora no mesmo bairro, mora na mesma rua. É isso. Então, é disso? Quer dizer, a nossa cultura latino-americana é assim. Já os europeus e americanos, não. Com 12 anos, o menino já vai para o reformatório. De lá, ele já vai fazer faculdade. Parece até cruel, né? Não, mas não é. É porque é o estilo de vida deles, né? E nós não. Nós somos muito assim, cultura indígena, né? Ninguém sai debaixo da oca. Tudo emocionado. Ninguém sai debaixo da oca. E aí, como mudou muito hoje a sociedade, né? Hoje a situação mudou muito, questão financeira, socioeconômica, bloqueios mentais, tivemos pandemia, muita coisa se destruiu no longo desses anos, e aí a gente confronta com pessoas que infelizmente não nos aceitam. Não nos aceita simplesmente pelo fato de você estar vencendo. Você acredita que a sua luz incomoda a gente que está próximo de você? É o seu âmbito familiar, é o seu círculo ali. Essa galera, eles não estão acostumados com a sua vitória. Não adianta. Então... Você tem que se afastar. Infelizmente, é assim. Quando eu entendi o jogo... Isso, aí que está o jogo. Aí você faz o desligamento emocional. O desligamento emocional, deixando bem claro, não é você deixar... Não é abandono, não. Não é deixar você não gostar mais de ninguém. Não, como que eu diria? É como se essas lâmpadas estão aqui, a gente simplesmente desliga. Mas elas não deixam de existir ali. Elas continuam aqui. Então o desligamento emocional é isso. E quando você faz o desligamento emocional, você não se condena, não se culpa. Por quê? Claro que a gente sempre quer
fazer o bem ao próximo. Claro que a gente quer ser pessoas produtivas na sociedade. Claro que a gente tem que procurar sempre Deus em todos os momentos. Mas, às vezes, o do outro lado, o ser humano, o parente, o amigo, né, a pessoa que conviveu junto com você, não está na mesma frequência. Não aceita. Não aceita. E aí, o que você vai fazer? Simplesmente, ele toca a vida dele. Ciclos que se abrem e ciclos que se fecham também acontecem no vínculo familiar. Não é porque é seu irmão, não é porque é seu pai, não é porque é sua mãe, porque às vezes você tomou um rumo diferente. Você não quer repetir os mesmos erros da sua família, seja em qualquer aspecto. E aí isso incomoda. Ele não é um dos nossos. Realmente. Nós não somos. Nós somos. Não somos. Somos diferenciados. Somos diferenciados. E assim, só para complementar isso que você falou, é interessante, porque o meu projeto ele começou a dar certo quando eu comecei a cortar vínculos dessa forma aí. Isso quer dizer que meu pai, minha mãe, minhas irmãs não me amam? Não, não quer dizer. Quer dizer que Deus fez eu enxergar que o meu sonho é meu, o meu propósito é meu, e é isso. Eu vou cumprir com a minha obrigação, o meu propósito é esse, eu vou até o fim. E isso incomodou, eu tive que afastar algumas pessoas do meu âmbito familiar mesmo, né? Então assim, hoje eu me encontro sozinho. Hoje eu fiz até um vídeo ali, mais tarde eu vou postar aí. Fica de olho, segue lá, Peterson, uma voz na periferia. É sobre isso. Porque assim, para me mostrar, fiz assim, uma visão panorâmica. Fala assim, hoje olha quem está comigo. É eu e Deus. Somente. E eu falar isso para vocês não me machuca mais. Antes machucava. Fala assim, poxa, meu pai ajuda minha irmã e eu passando um aperto, ele não me ajuda. Aí eu comecei a entender. Cara, só depende de mim. A minha vitória é minha. Eu tenho que correr atrás. É verdade. Dói, às vezes machuca, incomoda um pouco, beleza. Mas eu estou aprendendo a conviver com isso. E eu estou me adaptando dia após dia. A cada encontro com alguém aí, cara, eu estou me adaptando. Eu cheguei em uma situação ali para mostrar o ambiente. E cheguei lá, me deparei com uma menina que o sonho dela, aos 8 anos de idade, em 2026, é comer um miojo, cara. Aqui na Ceilândia. Agora você imagina como é que tá o ambiente familiar daquela pessoa ali. Você imagina se eu hoje tenho o direito de falar assim, poxa, tá difícil para mim. Meu amigo, abre o olho, cara. Beleza, é o quê? Uma conta que não deu para pagar? É isso? Sua dificuldade é essa? Agora, você chegar e falar, uma menina de 8 anos, o sonho dela é comer um miojo, pô. Vamos levar ela para churrascaria legal, que eu sou para comer um macarrão gostoso. Você tá entendendo? Com carne. Cara, isso é muito pesado, porque assim, ó, o Estado ele tá chegando em todos os lugares, você imaginar. Aqui tem um horrorizão, tem, sabe? Sim. Mas tem pessoas passando necessidade, fome, do nosso de lado, verdade. Né? Do nosso lado, às vezes a gente não percebe, cara. Então, assim, cara, é muito pequeno eu olhar pro meu coraçãozinho rasgado, ferido, né? E falar assim, poxa, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, tem gente precisando de mim. Tem gente precisando de ajuda. Eu não posso me dar esse luxo. Beleza, às vezes bate uma deprê aí na madrugada, normal. É o tempinho que eu tenho. Normal, mas durante o dia eu cumpri com a minha obrigação, que é dar voz para essas pessoas, que é tentar levar dignidade. Uma voz na periferia hoje faz conexões justamente para que você não enfrente a mesma dificuldade que eu estou enfrentando todos os dias. Entendeu o que está acontecendo. É sobre isso, não é sobre política, não é sobre lado, não. É sobre dar voz e levar, né, ao conhecimento uma menina de 8 anos que o sonho dela é comer um miojo, cara. Cara, é muito difícil. Imagina uma situação. Aí eu tirar da onde eu não tenho, fazer uma comprinha e levar, a alegria ali. São coisas que né, eu não filmo. Tem lugares que eu vou que eu não faço nenhum tipo de vídeo e é sobre isso, é levar confiança, é falar assim, ó, eu estava aí, né? E isso. Entendi. Só que tem coisas que a gente tem que fazer e mostrar. Não é uma regra, né? Exatamente. Eu entendo muito. Agora, precisamos nos levantar
precisamos de mais pessoas igual você aqui de frente a essa tela para falar para eles que você vai conseguir. Isso. Cara, independente do fundo do poço que você esteja, independente da sua dificuldade, é só você e Deus. É verdade. E quando você fala em Deus, eu passei por essa mesma situação que você citou aí, Peterson, que teve um momento que eu falei, poxa, mas hoje eu sou empresário, hoje eu estou casado, rompi a barreira, vou chegar aos 10 anos, porque antigamente um drogado não fica com ninguém quer um drogado, e eu já estou chegando na casa dos 10 anos, hoje, né, congrego na igreja, tudo certinho, me visto bem, tenho roupa boa, tudo certinho, minha vida tranquila, né? E por que a minha família não me aceita? Essa dor, né, me machucava muito, Pedro. Isso fazia eu chorar, eu ficava muito deprê, sabe? As noites ali era terrível. Às vezes, minha esposa, na época, ela trabalhava em casa de família, eu ficava só em casa. E aí eu sentava na sala, chorava, corria para o banheiro, que é o nosso lugar secreto, né? E aí Deus me falou, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? E eu lembrei de 2 textos, né? Que é onde o próprio Deus diz que a nossa família ia nos abandonar. E eu falei, primeiro foi ali no caso de Jonatã e Davi, que ele falou, olha, para Davi terá pessoas, amigas, que será mais do que um irmão. E eu entendi aquilo, né? O amor de Jonatã por Davi era muito grande. E parecia irmão, mas eles não eram irmão, muito pelo contrário, né? A história mostra um contexto totalmente diferente. O pai queria matar o Davi, o rei, né? E Jonatã sempre protegia. E ele dizia, Davi, você é meu irmão, eu não tenho nada contra você. E ele era para ser o sucessor. Mas ele falou, não, eu abro mão do reino por causa de você, Davi, que você é o escolhido. Então, isso mostra que Deus ele já vinha dizendo isso. E o outro texto muito forte diz que uma mãe pode abandonar um filho, mas eu, Deus, nunca te abandonarei. E isso acontece na vida real. Quantas mães, né, infelizmente mães, a gente colocar entre aspas, coloca filho no cesto de lixo, joga em calçadas, em caixa de sapato, cachorro levando na boca. Então quer dizer, o que nós entendemos disso? Que nós precisamos entender que Deus havia dizendo, seja forte, entenda que às vezes esse vínculo familiar não é bem esse vínculo que você imagina. O vínculo maior que você tem que ter é comigo, porque eu nunca te abandonarei. Então é o momento que eu digo assim, sabe, que nós precisamos entender a importância de ter Deus na nossa vida, fazer o desligamento emocional, e como o Peterson colocou muito claro, nós amamos os nossos familiares, né, gostamos dele, a hora que eles quiserem chegar perto de nós, estaremos de coração aberto, porque nós não tem mágoa, não tem rancor, não tem ar de ser superior. E um ponto importante desse amor, com certeza você lembra muito bem desse relato, todos aí sabem, José recebe os 11 irmãos no palácio. E o que José faz? Ele tinha 2 opções. A primeira era qual? Mandar matar todo mundo. Governador, dentro do palácio, e ele fez um negócio que parecia que ele falou, não, vem com seu pai, vem com seu... Não, traz o Benjamim. Ele conseguiu colocar todo mundo na sala. Vem comer lá. Mas ele tinha outra opção. Qual que era? Perdoar. E ele tira a túnica, tira aquela roupa dele e fala, eu sou José, aqueles que você jogou no buraco e vendeu como escravo. E ele perdoou. Então, esses são momentos que nós entendemos que nós temos que ter amor. E o mais alto amor que nós podemos ter, né, de exemplo é Jesus. Quando Jesus estava ali sendo crucificado por aqueles homens que diz ali o relato, né, através dos homens aí de estudo, teologia, que demorou em torno de, desde pegou ele à noite, até no outro dia, às 3 horas da tarde, foram mais de 12 horas de tortura severa que nunca se viu. E Jesus ali recebendo as estacas na mão, diz, Pai, perdoa, ele não sabe o que estou fazendo. Porque é a maior prova de amor e de perdão.
Então quem somos nós para não perdoar? Exatamente. Então é isso que a gente vive, né? Não é simplesmente uma loucura de buscar o sucesso, uma loucura de ser conhecido, uma loucura de viralizar. Não, é mostrar para as pessoas do outro lado que a gente tem que ter amor, tem que ter o perdão, temos que sair da droga de vida e ser pessoas produtivas em todos os sentidos, principalmente com respeito ao perdão e ao amor. E me diz uma coisa aí, depois desse tempo aí, né? Quando é que foi o start, assim, de falar assim, vou ser cozinheiro, mexer com cozinha, com churrasco? Qual foi o momento? Ou você já trabalhava lá no hotel? Não. Eu sempre trabalhei de garçom, né? A minha passagem em São Paulo foi no Hotel Maxud Plaza e o Hotel Casa Grande na Praia da Enseada. Ambos hotéis 5 estrelas. E aí depois eu fui fazendo extras, né? Em clubes famosos. E aí eu venho a Brasília. Em 2014 acabou a Copa do Mundo, quando foi uma temporada, né, que eu trabalhei. Aí comecei a trabalhar, né, nos bairros nobres aqui como garçom, como equipe de garçom. Eu trabalhei no Clube Naval, Clube do Exército, levando em torno de 150 pessoas comigo, entre garçons e copeiros, né? Então eu montei uma equipe de garçom muito forte, né? A experiência que eu tinha em São Paulo, então eu trouxe tudo isso. Aí depois começou a ter uma dificuldade de mão de obra, né? E aí eu falei, peraí, eu preciso bolar algo diferente. E aí eu falei, não, eu vou montar um buffet. E aí como é que eu ia montar um buffet se eu não sabia cozinhar? E eu não tinha cozinheiro, né? Minha esposa começou a cozinhar, porque ela já tinha uma experiência, né, de cozinha, mas só que ela já trabalhava em outro local. E como é que eu me inspirei, como é que eu fui? Cara, é uma coisa incrível. Assim, sabe, Peterson, é uma coisa que a gente tem que estar atento às viradas de chave. Eu assisti um reality show americano, onde que a ideia era o seguinte, colocava um chefe de cozinha Michelin, que é um renomado, né? E um cara que não é cozinheiro. Só que os jurados não sabia quem era o chefe, quem era o cara que não era chefe. E aí eles tinham que fazer um prato inicial, que é a entrada, um prato principal e a sobremesa. E aí colocava os caras para fazer, e colocava, só que os caras não viu os caras fazer, porque se o cara é conhecido, só ficava escondido ali, só na coxinha lá fazendo. E aí trouxeram os pratos. Trouxeram o primeiro prato e tal, deu a nota, trouxe o segundo, deu a nota. Quem ganhou? O cara que não era chefe de cozinha. E aí, chamou o cara, né, e falou assim, e aí, cara, você ganhou do chefe Michelin, o cara renomado em vários hotéis, né, no mundo, com mais de 5 restaurantes espalhados no mundo, qual foi o segredo de você ganhar dele? No YouTube, você estudando, você aprende a fazer cirurgia de cérebro. Cara, aí eu falei, pronto, e o cara, sabe qual era a profissão do cara? Empilhador de caixa num depósito. É mesmo? Ganhou do chefe renomado. Renomado, né? Então, eu falei, cara, eu vou aprender pelo YouTube. E aí eu comecei a fazer feijão, fazer arroz, literalmente arroz e feijão mesmo. Aí mandioca, fui fazendo. E aí eu comecei a me especializar na cultura do churrasco campeiro, que foi que eu senti legal. E comecei a assistir também sobre churrasco americano, o BBQ, o texano, né? E aí eu aprendi o que é o tempero drive rib, fazer um molho barbecue, a comida caipira. E comecei a vir memórias da minha avó, no interior de São Paulo, fazer comida no fogãozinho de lenha, Dona Joana de Carvalho. E aquilo começou a despontar em mim. Aí eu comecei a fazer as comidas que minha avó fazia. Pegava o toicinho lá, que ficava no cordãozinho, picava e jogava ali com alho e cebola. E aí tudo que você comeu ali como lembrança de infância da minha avó. É essência. É essência, cara, que despontou. E aí, hoje, né, graças a Deus, a gente montou o buffet, a coisa rodou, foi muito legal, né? E aí a gente trabalhamos em vários lugares aqui em Brasília, Alphaville, Jardim Botânico e tal, mas só que aí veio o período da pandemia. Aí nós nos confrontamos com a dificuldade muito grande mesmo. A pandemia, eu perdi numa semana 5 eventos, fora a devolução do dinheiro. E aí eu me vi
Um homem que estava com dinheiro, em questão de 2 meses, estava sem dinheiro. Sem nada, cara. Foi muito difícil, porque a gente morava numa casa um pouquinho melhor, né? Assim, um pouquinho assim que a gente fala. Porque quando eu falo melhor, né? A gente saiu de uma casa do tamanho desse estúdio seu aqui e fomos para uma casa que tinha um quarto. Quer dizer, nós fazíamos tudo num quarto só. Aí tinha um quarto, 2 quartos. Quer dizer, para nós era melhor. E aí, cara, eu falei, agora, quem vai pagar aluguel? Como que vai manter as contas? E aí eu falei, meu Deus do céu. E aí a minha esposa, trabalhando em casa de família, né? Teve que assumir as contas. E aí entrou aquela coisa, né, cara? Poxa, fiz tudo certo, saí das drogas, montei o buffet, aprendi a cozinhar, e agora não vai dar certo mais. Será que eu não sou digno nem de ter uma esposa? Porque na cultura real, para homem é provedor. Você tem que ser provedor, né? E aí eu falei, e agora? O que eu faço? E só chorar, né, cara? Só chorar. E aí eu falei, não, eu preciso ter uma ideia. Deus, me ajuda, me ajuda. E aí eu andando para lá e para cá, naquela avenida ali, né, que você viu, a lateral ali da QNL2. Você mora ali mesmo? Eu moro ali perto, eu moro ali. E aí eu falei, eu olhei assim, falei, tinha um entulho de lixo na esquina, e eu vi um espaço, tipo uma quadra ali, né, com cimento. Falei, é só tirar o lixo. É só tirar o lixo. E eu vou fazer comida ali. E aí, meu irmão, eu cheguei para a patroa da minha esposa, né? Eu não tinha mais dinheiro, cara. Eu não tinha mais dinheiro, acabou o dinheiro. Eu tinha... mudou muito, caiu drasticamente, cara. Foi um negócio assim, brutal. Você sabe o que é você sabe o que é você pagar 3 mil num cartão de crédito sorrindo e sobrar dinheiro? E eu não tinha nem crédito, mas meu cartão já estava cancelado, tudo bagunçado. Aí eu cheguei para a patroa, né, da minha esposa, né, ela é uma pessoa muito amiga, contei para ela que eu tinha um desejo de fazer comida na esquina, só que eu não tinha dinheiro para colocar a tenda. Ah, faz sem tenda. Eu falei, não dá, eu preciso de uma tenda para cobrir pelo menos, que o sol é muito quente. Aí ela falou, e se não der certo? Como é que você vai pagar? Aí minha esposa, não, eu pago, desconto do salário. É muito humilhante, cara. Aí eu fui lá, bati uma enxada, limpei, afastei o lixo para o lado, o pessoal jogava lixo, eu só fiz afastar, porque não tinha como colocar. E comecei a vender comida, cara. E os 2 primeiros meses, aquela coisa, ninguém conhece o tempero, ninguém sabia que tinha um ponto ali, né? E a coisa foi complicada, foi muito complicada. E aí minha esposa ia trabalhar e eu ficava em casa jogando comida fora e o dinheiro saindo assim, literalmente, né? Escorrendo pelos dedos. Mas aí, o pouco que eu consegui vender, os clientes começaram a voltar. Ó, seu tempero é bom, seu atendimento é legal. E aí a coisa foi indo, a coisa foi acontecendo. Aí a coisa tomou uma dimensão, tem que comprar outra tenda. Aí consegui comprar outra tenda, consegui pagar a primeira. Acho que foi 6 vezes a primeira. E aí a gente foi crescendo. E aí passou assim, a coisa foi tomando uma dimensão muito boa, né? Aí com 3 anos a minha esposa falou assim, olha, eu queria sair do trabalho e tal, você me ajuda a sair desse trabalho. Eu falei, vai sair agora eu consigo. Eu tenho movimento, eu tenho cliente. E aí minha esposa pediu conta com a patroa, agradecemos, fui lá pessoalmente junto com ela, e aí fez um acerto, foi onde eu comprei a tenda com o dinheiro dela, né? Aí eu falei, agora você é minha sócia. Agora é minha sócia, porque ela comprou a tenda 6x6, né? E aí a tenda semi-nova, né? E, inclusive o Beto, a pessoa, foi de Deus, cara. Aí foi de Deus, porque a pessoa pegou, não me conhecia, aí eu falei assim, não, me loca a tenda. Aí quando colocou a tenda, 6x6, né? Nossa, a tenda bonita, eu olhava assim. Aí eu falei assim, essa tenda não sai daqui, Deus. Deixa essa tenda aqui, Deus, comigo. E aí, minha esposa tinha pedido conta, só que ela ia receber o dinheiro, ia demorar uns 20 dias, porque tinha que fazer baixa na carteira, aquele processo todo. Aí eu falei assim, pro Beto, né? Eu falei, Beto, é o seguinte, cara, liguei pra ele.
Não mandei a mensagem, digitei ali a orelha dele. Beto, deixa a tenda comigo, que eu vou pagar dia tal. Quanto que é o valor dela? Aí ele já mandou o valor. Só que eu só posso pagar dia tal. Se você não confiar em mim, não tem problema. Você desmonta a tenda e no dia tal você traz que eu tenho dinheiro. E monta a tenda que eu te pago. Com esse valor. Eu não chorei, né? Aí ele falou, não. Aí ele demorou uma noite, e eu dormi com aquilo na cabeça, cara, uma noite toda e tal. E aí eu mandei de tarde, fiquei com aquilo na tarde, cara, o cara não respondeu, o cara visualizou, mas não respondeu, o cara vai tirar a tenda, não vai. Aí quando deu 6 da manhã, moço, eu acordei, eu olhei e dei um grito, amor! Deu bom. Deu, o cara confiou em nós. E aí nós conseguimos aumentar a tenda. De 2 tendas 3x3 para a tenda 6x6 pirâmide, que é uma evolução muito grande, né? Sim. Então, aí o pessoal viu que a coisa estava acontecendo, né? E a comida vendendo, a coisa está acontecendo. E hoje, né? Eu falo assim, eu falo com muita humildade. Hoje, Peterson, hoje eu tenho alunos que me seguem, né? Alunos que eu criei as minhas redes sociais, e hoje eu dou aula online, né, para as pessoas, como preparar os temperos, como fazer churrasco. Hoje eu tenho alunos bem-sucedidos no Maranhão, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, né? E tenho chefes de cozinha que viajam aí, né, que são amigos meus, né? E eu quero mandar um abraço aqui para um amigo meu muito especial. É difícil até de falar, porque foi um cara que, aquele que eu falo, sabe, é um cara que eu admiro muito, o chefe Marcelo Limão, né? Eu quero até marcar, se você puder marcar o chefe Marcelo Limão, porque é um cara que me ajudou muito, cara, e é um cara, para você ter ideia, ele tem uma vida social muito alta, um cara que, as férias dele é em Dubai, é um cara que me recebe na casa dele com o maior carinho, a Mônica, os filhos, né? E, então é importante a gente ressaltar isso, por quê? Porque o chefe Marcelo Limão foi, sabe, teve uma baixa, teve o alto e depois a montanha-russa eu desci. E nesse momento eu pedi, Deus me coloca uma pessoa na minha vida que eu possa fazer a coisa certa, né? E o chefe Marcelo Limão, ele me ajudou demais, cara. Ele foi um amigo, um irmão que eu não tive. Ele falou, faz isso. Ele mandou um áudio de 5 minutos, mandou outro áudio. O cara estava num evento, pra você ter ideia, cara, ele cozinhou para Neymar, cara. Lá no Santos. O cara é um top demais, mas o coração dele é maior do que a cozinha dele, a gastronomia. Ele merece estar onde está. Merece. O chefe Marcelo Limão, ó, gente, segue o chefe. Não me siga não, segue o chefe Marcelo Limão, porque é disso que a gente fala, sabe, cara? Eu fui uma vez só na casa dele. O contato foi muito pouco. E quando eu precisei, chorando, falando da minha angústia, porque as coisas desandou um pouco, não por causa do tempero, eu não sei te explicar, a vida da gente tem esses altos e baixos, mas ele me trouxe uma palavra, é um homem de Deus, falou, faz isso, isso e isso, e por incrível que pareça, sabe, pessoal, eu fiz isso, e deu certo, cara, todas as dicas dele foi uma bênção de Deus, foi a voz de Deus falando para mim, eu coloquei em prática, e hoje a Churrascaria Gaúcho Costelaria é um sucesso, primeiramente de Deus, e segundo, pelo chefe Marcelo Limão, que me ajudou. Então aí eu fiz o vídeo, viralizou, né, e a coisa hoje toma uma dimensão assim, que eu não tenho mais assim, dizer aonde eu vou parar, né, cara, aonde eu vou parar. Céu é o limite. É porque as coisas dentro da gastronomia é fantástica, porque primeiro você faz comida para unir pessoas, que é o momento que a família está ali, pessoas fechando o negócio e assim por diante. Mas quando você rompe a barreira ali, né, da mesa, daquela família, e hoje as redes sociais nos traz isso, né, uma realidade muito grande. Fazer podcast é o meu segundo podcast, né, eu estou muito feliz e muito grato. Você não sabe a alegria que eu tive de você, cara, lá, porque para muitos, é só uma voz na periferia, é o Peterson que está ali, mas quando você foi ali, que você falou, eu vou fazer, não precisa que você pegar um microfone ali, um celular e fazer, aí você trouxe o equipamento,
coisa bonita de se ver, você fazendo com o maior carinho aquele vídeo. Cara, aquilo me falou, poxa, deu certo, né? A tendazinha de 3 metros, deu certo, né? Uma voz na periferia, isso mexe muito, porque eu vivi, a droga vem da periferia e a gente sai de lá não fazendo as coisas erradas, né? Mostrando que na periferia sai coisa boa e sai gente de excelência assim como você. Isso foi para mim muito gratificante. E o Sebrae Nacional, né, me chamou, né, para fazer uma reportagem a nível nacional, né? É algo incrível, cara, eu estar num estúdio muito lindo, né? E aquelas pessoas ali se emocionaram, choraram. Convido vocês para ver esse vídeo aí do Sebrae, deve estar saindo aí. Então toda a equipe do Sebrae, o pessoal ali, né, me tratou super bem. E foi assim, algo muito fantástico. Por que foi fantástico, cara? Eu trabalhei naquele Sebrae Nacional. E eu só lembrei quando eu cheguei lá. E o que você foi fazer lá, Donizete? Eu fui ver os chefes de cozinha, né, mostrar pratos. E ali eu me apaixonei, eu olhei, puxa, chefe de cozinha é bom. E eu estava como chefe de cozinha ali, falando de uma trajetória de um cara que começou ali com a tenda 3x3 e hoje a gente está expandindo, né? E muita coisa está por vir, meu irmão. Tem uma coisa que eu não vou falar, mas tem muita coisa aí, dá para crescer grande. E eu vou falar para você, né? É uma potência quando você está na lona cara. e você é acolhido por alguém que acreditou em você. Essa mulher que está do seu lado hoje, valorize mesmo ela, cara, porque ela acreditou em você. Nunca. Ela acreditou no seu sonho, no seu objetivo. Então, família é isso. Isso. A família que você precisava tá aí. É verdade. Essa mulher acreditou no seu sonho. Hoje vocês estão, crescendo, né? Ainda não chegou aonde vocês merecem chegar. Vocês quebraram uma barreira aí, e eu vou te falar. Essa pessoa acreditou em você quando você não tinha nada. Essa pessoa acreditou em você quando você estava na lona. Sim. A importância que é uma mulher sábia no lar. Com certeza. Para você ter ideia, meu amigo Peterson, quando eu conheci a minha esposa, eu não tinha dinheiro nem para visitar ela para namorar. Aí na igreja, ela me cumprimentava com R$10, porque era R$5 para ir, R$5 para voltar. Então, cara, tipo assim, a gratidão é muito grande, porque eu cheguei e falei para ela, falei assim, olha, eu vou dizer logo a verdade, porque às vezes você me olha assim, né, gordinho, a barbinha bem feita, né, bem vestido. Eu vim da Cracolândia de São Paulo. Meu passado foi esse. Hoje eu tenho mais de 40 anos, na época hoje eu tenho 54. Eu tenho mais de 40 anos, não sei se eu vou conseguir me empregar, então eu acredito que é melhor você procurar outra pessoa, né, porque, você sabe, vem da Cracolândia, fiquei internado. Eu não escondo nada, sabe? Eu quis ser muito transparente com ela, né? E aí ela falou, você já terminou? Eu falei, já terminei, acho que não tem mais nada o que falar, não. Ela falou assim, Deus vai te abençoar e a gente vai vencer junto. Então, aquilo eu olhei assim, fiquei assim, gente, será que essa menina é doida, né? E aí, cara, a gente estamos aí há 10 anos, né? Claro que não existe o casamento perfeito, existe assim, 2 grandes perdoadores, né? O pessoal tá dando like aí, tá gostando, hein? Tá. Então vai compartilhando, vai marcando aí. E aí o que acontece? A gente fica muito feliz porque quando a gente vem da drogadição, cara, a gente sai de uma clínica, a gente pensa que as pessoas vão soltar fogos, vão todo mundo abraçar. E não foi assim no meu caso, né? Espero que não seja o caso seu aí, mas o meu caso foi o contrário, foi rejeição total. Então, quando eu encontro a minha esposa, que era a Elda na época, né, eu nem a conhecia muito, e aí ela se torna ali uma pessoa presente na minha vida, que acredita, como você citou, aí sim, eu percebi que eu tinha feito algo muito bom na minha vida, né, de ter me libertado das drogas,
e mudado o estilo de vida meu, até o ponto de uma mulher voltar a se interessar, né? E namorar comigo, para mim foi algo muito, eu fiquei muito surpreso, né? Ela querer namorar comigo, mesmo nessa condição, que eu não tinha nada, né? E aí a gente casa, e hoje a gente vai completar 10 anos de casado, né? Mês de julho, né, meu amor? E a gente completa 10 anos, e claro, né? É uma bênção muito grande na minha vida. Tem que fazer um frevo, hein? Ah, vamos fazer. Tem que comemorar. Com certeza. Porque, assim, cara, é muito lindo a história de vocês. E, assim, comprometimento dela para com a sua pessoa. De, poxa, uma tendazinha, falar assim, não, pode deixar que eu pago, né? Tamo junto. Esse é o verdadeiro tamo junto. Né? Esse é o verdadeiro partir do pão ali. Uma mulher sábia que honrou o marido, e agora é hora do maridão começar a retribuir algumas coisas aí, né? Em outro patamar de reconhecimento, né? E é sobre isso. Família. Isso. É trazer o brilho novamente para dentro dos seus olhos, assim, quando você olhar para sua esposa com um olhar diferente, né? Brilhar os olhinhos para ela, claro. E falar assim para ela, ó, conseguimos. Conseguimos romper essa barreira. A dificuldade nunca vai deixar de existir. Não. A luta, ela é constante. O casal, cara, tem desavenças, tem brigas, mas é para melhoria, é para construção. Aqueles que querem construir algo, né, tem sim os seus momentos ruins. Claro, claro. Mas a gente tem que ponderar. Eu sempre falo para ela. A gente tem que separar o lado empresarial e o lado família. Então, quando a gente está ali, a gente... profissional. A gente está trazendo ali algo que é benefício para nós. Mas não é pessoal. Não estou falando da pessoa, minha esposa, ela. Quando eu chego em casa, tomamos o nosso banho, acabou. Ela é minha esposa. E aí a gente vai viver uma vida de casal. É difícil, cara, você entender, separar, dizer assim, mas você falou que eu mexi o feijão errado, você falou que a carne estava fria, né? Então, quer dizer, às vezes pensa que está pegando no pé, mas é o que você vê, está falando da carne, está falando do feijão. Da perfeição, É porque a gente lida com o cliente quer melhorar, a gente tem que trazer o resultado, porque se não alcançar o resultado, financeiramente a gente fracassa. E ali, quando a gente chega em casa e toma um banho, olha para a cara do outro e fala, meu amor, é um processo. Mas hoje, né, eu acredito que ela já entendeu o jogo, que isso é importante, que eu sempre falo, eu não tenho nada pessoal com a minha esposa, Elda. Né? E no trabalho você é minha sócia. Tem que cobrar. Então você pode me cobrar, assim como ela fala muitas coisas que eu presto atenção, a visão dela é muito boa, né? Porque a Bíblia diz, né? A mulher é ajudadora. Então não podemos vou dizer que Deus está errado. Né? E o homem é provisor. Mas só que a mulher ajudadora, a gente tem que entender que existe a separação entre o lado profissional, como você citou, e o lado família, né? Quando ela chega, ela é minha esposa, lá a gente evita até conversar sobre trabalho, ficar ali remoendo alguma coisa que aconteceu lá. A gente sempre fala, rolou o dia, deleta, vamos começar o outro. E acabou, agora vamos viver a nossa vida social. Por isso que eu sempre, como você falou, né? Retribuo minha esposa sim, né? Porque eu levo ela para jantar, né? Eu libero o salão para ela. Salão é o principal. O salão é liberado, eu não pergunto nem o valor. O truque tá aí. Eu não pergunto o valor. Eu faço que nem aquele lá, o casal raiz, eu levo ela no salão, espero, volto, espero. Então, quer dizer, roupa, ela escolhe. Quero comprar a sandália tal, vamos lá ver a sandália tal. Mas isso eu faço com muito prazer, com muita satisfação. Porque é aquela coisa, sabe, meu irmão? Sozinho a gente não é ninguém. E eu tenho uma palavra comigo, eu já até te falei uma vez, gratidão. E gratidão eu tenho muito por ela, porque é tipo assim, eu não acreditava que nenhuma mulher ia casar comigo mais, cara. Com o passado que eu tinha, eu não acreditava mais. Então, quando ela decidiu casar comigo, e hoje é a esposa que eu tenho e que me respeita muito, né, e está comigo em todos os momentos, eu tenho uma satisfação muito grande, né? Então eu tenho gratidão por ela. Eu sempre digo, eu tenho gratidão e respeito. O amor por ela, né, assim, eu não tenho como me mensurar, porque para quem não tinha nada e tem uma pessoa que ama,
né? É muito bom, cara, é muito bom. Hoje você tem tudo. Deu tudo, né, cara? Tudo que você precisa tá aí. E assim, os seus primeiros passos ali, quando veio a tenda, né? Sim. Começou a vir os clientes ali. Quando foi que você teve essa ideia aí de jogar na internet e começar a virar um blogueirinho aí? Eita! O chefe blogueirinho. Você sabe que a galera me chama, né? É o gaúcho TikTok. O gaúcho TikTok. Então, o que aconteceu, Peter? Se fosse, eu nunca tive assim, um entendimento muito de internet, porque eu sou das antigas, então na minha época não tinha internet. Nós era ficha de telefone, nós era a época do bip, que você não sabe nem o que é isso. Bina, tinha o Bina, você sabe? Então pronto. Então eu sou dessa época antigona, do fax, né? Então eu nunca tinha entendimento disso. Eu entrei em telecomunicações em 2022. Então você já sabe um pouquinho. Sei. Aí o que aconteceu? Eu comecei a criar uma rede social, mas assim, todo mundo tem. Todo mundo tem que ter e tal, aquela coisa. E eu sempre gostei de filmar. Filmar, bater foto, eu sempre curti esse negócio de filmar. Eu achei bonito, celular, né? Puxa, que legal, fica colorido, né? E tal, você pode. Aí eu comecei a postar, mas aí eu falei, puxa, eu preciso entender mais. Aí estudei um pouquinho, fiz alguns cursos, né? Online, mas não alcancei nunca nenhum objetivo, né? Simplesmente era mais um nas redes sociais. E aí, cara, eu falei, eu preciso me aprimorar nisso. Aí eu postando várias vezes, né? Assim, foram 10 anos postando, cara, 10 anos. E aí tivemos nessa crise do vai, sobe, né? Que o empresário enfrenta, e a gente estava com uma crise vendendo muito pouco, cara, né? Inclusive foi um vídeo que viralizou, né? Que era muito difícil, porque a minha esposa, a gente sempre anotava um caderninho, né? A quantidade de marmita. A gente pegava o valor da marmita e multiplicava por valor. E aí ela levava o caderninho, marcava lá, e a gente só estava vendendo 6 marmitex, cara. 6 marmitex, era difícil, cara. Nós ali, poxa, e eu ficava me perguntando, onde que eu tô errando? Mas não é o tempero que as pessoas elogiam. Mas é o local que não é bonito. Aí a tenda porque tá rasgada, que agora tá a tenda bonita, né? Mas não sei se chegou aí lá com a tenda rasgada, tava feio, não tava ganhando dinheiro, não tinha como repor, né, cara? E aí a gente ficava me perguntando, e agora? E aí eu falei, só existe uma possibilidade agora. A gente vai ter que pagar um influenciador para vir aqui para poder fazer um vídeo. Aqueles vídeos que o cara vai, come, diz que a comida é boa, né? É um vídeo pago, mas o cara tem 100 mil seguidores, 10 mil, sei lá. Vamos lá. E aí eu tentando conversar com um e com outro, ali no direct, aí os valores muito altos, cara. R$ 1.300, 1.400. Aí eu consegui achar um de R$ 400. Mas eu chorei demais, falei, o cara, ajuda eu, cara, eu tô vendendo tanto, acho que eu contei meia hora de história para ele chegar nos 400. Ele falou, não, eu vou fazer por 400 para você quer que dia? Aí eu falei, vamos marcar para semana que vem, porque na semana eu não tinha o dinheiro mais, eu tinha que pagar aluguel, né? E aí eu não tinha, eu falei, não posso pagar essa semana, eu tenho que pagar o aluguel. Aí eu falei, vamos marcar para outra semana? Que aí eu organizo mais, tal, faço um cardápio melhor, aí domingo é mais movimentado, né? E aí a gente faz uma filmagem à noite, então tá bom, fica para domingo. Só que aí, cara, chegou, a semana toda foi fraca. Não deu para juntar uns 400 pontos. Nós tentou de todo jeito, cara, não conseguiu. Aí quando chegou na sexta, eu falei para minha mulher, olha, eu tenho que falar pro cara que não vai dar, porque a gente não tem os R$ 400. Ou a gente compra as coisas para fazer, para vender, ou a gente
Vai ficar assim, porque é um dia antes que a gente compra, não é na hora, né? Tem como você chegar no mercado 8 da manhã, comprar e fazer comida, tem que ser um dia antes. E eu falei, não vai dar. E aí eu falei, eu vou dispensar o cara. Aí eu agradeci, né? Falei que não, cara, não vai dar, surgiu um imprevisto de força maior, eu não queria dizer que estava surgindo, e aí a gente não vai poder. A gente pode remarcar? Falou, não, tudo bem que você avisou, eu vou fazer outros caras aí quando você tiver o dinheiro, você faz. Só que aí eu peguei, né, chegou no sábado, eu fiquei assim triste, poxa, cara, o cara não vai vir amanhã, como é que vai fazer? Aí eu falei, eu vou fazer o vídeo. Só que eu fiz o vídeo do jeito deles, né? Que é o quê? Faz a captação de imagem. Aí eu fui lá, fiz a placa, fiz o local, fiz a marmita, fiz a comida. Aí a minha esposa, falei, não, eu vou só mostrar a sua mão, que ela não gosta que filme ela não. Eu vou mostrar só a sua mão fazendo o prato. Eu vou dizer, tem feijão, tem arroz, só que eu vou narrar no fundo, né? Aí eu descobri lá que tinha um negócio de você clicar e sair a voz e tal. Eu sou brabo, cara. Aí eu peguei e fiz esse vídeo. E lá mesmo, em pé mesmo ali, né? O pessoal chegando 2, 3 caras, eu falei, eu vou fazer um vídeo aqui. Aí eu tenho que narrar, eu tô entendendo que é agora. Aí narrei, e aí olhei, ficou bom, mas falei, é mais um vídeo, né? De 10 anos, mais um vídeo. E aí eu postei no Instagram. Eu não tinha TikTok. Postei no Instagram. E aí no sábado, no domingo começou a vir gente. Cara, eu vi o vídeo seu lá no coisa, eu vim aqui comprar. E aí nós vendeu tudo. E todo mundo falando do vídeo. Aí minha mulher, amor, o negócio do vídeo deu certo. Falei, amor, esse negócio é coisa de rede social. Sei, moço, você quer, para dar certo tem que vir aí um Gustavo Lima, o Leandro Leonardo, né? Nós não pagou nada, porque a gente também estava pagando para impulsionar. E aí a gente pagava, vamos não ter os 400, vamos pagar os 85, que vamos impulsionar, mas não impulsionou nada. Né? Aí, quando eu vi o vídeo, estava dando 5 mil no domingo, de manhã. Aí eu postei no sábado, né? No domingo era 5 mil. Falei, e veio gente. Quando foi à noite, já estava nos 15 mil. Eu nunca fiz vídeo de 15 mil. Eu falei, o que está acontecendo? E na segunda, cara, aí eu falei, não, vamos fazer mais uma panelinha de arroz. Parece que tá dando certo, porque deu 15 mil visualização. E muita gente comentando, compartilhando. E eu falei, meu Jeová, o que está acontecendo? E aí, quando nós fez essa comidinha um pouco a mais, uma panelinha a mais, quando deu 12h40, tinha vendido tudo. Aí caiu a ficha. E todo mundo dizendo que viu na rede social. Aí eu fiz o vídeo ali, agradecendo a Deus, cara. Aí foi o vídeo que hoje está a mais de 280 mil visualizações. Aí a amiga minha falou, bota no TikTok, cara, que vai arrebentar. Aí que deslanchou mesmo o vídeo, né? E aí hoje, né, eu entendi o jogo, como você fala, né? Hoje o jogo é esse, é a gente não falar de produto, é contar uma história, é agradecer a cada um. Eu agradeço a cada um de vocês que vão lá, dá um like, compartilha, se inscreve, segue, vão na churrascaria Gaúcho Costelaria. Vocês não sabem a alegria que vocês trazem para nós. Vocês não sabem a emoção que traz, porque é difícil, Peterson, é difícil. Hoje, eu fico tão feliz, cara, quando a pessoa fala assim, olha, quero bater uma foto com o senhor. Cara, isso me leva, assim, lá na Cracolândia. Quem quer pedir para bater uma foto? Né? Quem que queria ver um cara deitado em cima do papelão? Então, quer dizer, tudo meu é diferente, sabe, Pedro? O que para você é normal, vamos dizer assim, eu estou do lado do Gustavo Lima, eu estou entrevistando o presidente, sei lá, quem for, a celebridade que for, ou as pessoas que querem bater foto com você, tipo assim, é legal, claro, mas para mim não. Tudo isso que acontece, aí vem um flashback. Na Cracolândia você não teria esse privilégio. Na Cracolândia você não estaria. Se você tivesse no uso, essa história não estaria acontecendo com você. Continua firme. Então, gente,
é uma alegria muito grande quando eu vejo famílias ali unidas, filhos, esposa, as crianças, né? Eu filmei uma criança, ela enchia a barriga, né? Eu gosto do macarrão, né? Então, cara, é muito, para mim, a minha vitória é diferente, porque tudo me remete ao meu passado. Aí eu falo, vale a pena. Então esse é meu combustível, né? De hoje eu fazer uma comida boa, um atendimento bom e continuar apostando, né? É sempre dizer, cara, Deus vai abrir uma porta, vai ter uma saída, não desista, cara. E isso começou depois dos 40 anos, né? Hoje eu tenho 54 e eu sinto que eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, cara, porque eu fiz a escolha certa. Qual que foi? Sair das drogas e sair da droga de vida. E hoje Deus está abrindo muitas portas para mim. Então, essa aí foi a história do meu famoso das redes sociais, o gaúcho do TikTok. É o blogueirinho aí, ó, o gaúcho. Então, cara, assim, eu nunca esperava isso, cara. Eu nunca tive a intenção, né? E hoje Deus tem me abençoado muito, né? E eu digo assim, utilize as redes sociais, divulgue o seu trabalho. Deus vai mostrar uma porta para você, mas não tem como você ser conhecido, cara, se você não divulgar, né? É o que a gente bateu muito na tecla no Sebrae, né? Não tem como as pessoas... Você pode fazer o melhor produto, pode ter o melhor serviço. Tem que ter mexão. Tem que ter colocar a cara e falar, ó, eu faço isso e isso. E claro, ser real no que você está falando. Sim. Ser transparente. Se você faz, se garanta e mostra. Porque um cliente traz o outro, cara. Uma coisa boa traz outra. E assim a corrente do bem acontece e você sai da estatística de empresas que falem menos de um ano. Então vale a pena persistir. Vale persistir, insistir e nunca desistir. Vale a pena demais, cara. É sobre isso. Cara, estamos ficando por aqui. Muito bom essa conversa, né? Quero te agradecer imensamente pela pessoa que você se tornou hoje. Uma referência nacional. Vou falar para você a dimensão que está tendo a sua história, a sua trajetória. Tudo que você passou te trouxe para esse momento aqui, hoje, para falar para essa galera que vai dar certo, vai conseguir, persista, insista, independente daquilo que venha a acontecer, dificuldade, todos nós enfrentamos. Não compete a você ressaltar que a sua dificuldade é maior, você merece uma atenção maior, não, né? Tente, persista para você sair. O que vai fazer a diferença na sua vida é a forma que você vai sair da situação que você se encontra hoje. É levantar a sua cabeça e seguir em frente. Cara, quer agradecer alguém? Quer fazer um agradecimento aí? Quer lembrar de alguém? Sinta-se à vontade, estamos ficando por aqui, o espaço é seu. Eu primeiramente quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e também, Peterson, por você me dar essa oportunidade de falar da minha experiência, do que eu passei, sabe? Uma voz na periferia, gente, por favor, segue, né? Esse cara tem muita coisa para apresentar ainda, ajudar muitas pessoas, né? E claro, mostrar esse bate-papo muito gostoso que tivemos aqui. E eu quero agradecer, né, também a todos, né, todas as pessoas, né, que seguem ali o chefe Donizete França, que comenta, que curte, que vai na churrascaria. É um momento de muita alegria ter vocês lá. Estamos cada vez mais melhorando o nosso atendimento, melhorando a qualidade dos nossos alimentação, que nós sempre prezamos pela qualidade. A comida lá é uma comida da roça, um churrasco bom, né, em um lugar simples. Lá a gente está melhorando o máximo possível para poder receber você e sua família. E, claro, né, eu quero agradecer a minha esposa, que sempre está do meu lado, minha companheira, uma mulher que é batalhadora, uma mulher que entende, né, às vezes as minhas loucuras, e ela segue, vai comigo, né, e ela fica assim, realmente você é um cara persistente, quando você coloca uma coisa na cabeça, você não tira. E o que eu quero realmente, sabe, Peterson, é aquilo que eu falei com você, eu quero deixar saudade para as pessoas, porque um dia eu vou.
eu quero... Fica o nosso legado. Eu quero deixar ali um sentimento, dizer assim, nossa, Donizete começou mal, mas terminou bem. Porque a única forma de nós fazer isso é nós construirmos, né, alegria e sorriso nas pessoas. E a gente tem que ser pessoas boas, com amor, com responsabilidade, e não simplesmente montar um negócio, mas montar uma alegria, né, de sentir de você fazer algo que traga alegria e felicidade. Hoje, o meu empreendimento, a Laço Churrascaria Gaúcha Costelaria, traz isso. Famílias, né, pessoas que vieram do outro lado, né, viajaram 16 horas para chegar aqui de Cuba para cá, né, então quer dizer, 16 dias, né, 16 dias, e um sofrimento grande, e hoje eu vejo o sorriso nas pessoas, né, trabalhando, recebendo o seu saláriozinho, eu fico muito feliz. Então, é sobre isso que a gente está falando hoje, mudança de vida, e gratidão sempre por cada um de vocês do outro lado. E eu me coloco à disposição para ir lá na casa que ajudou na reconstrução desse cara aí, né? Então, assim, só combinar o dia, marcar, que nós vamos lá, porque lá também tem histórias, lá também tem famílias que precisam, né, desse aval, dessa visibilidade. E você precisa estar sempre retornando, né, às suas origens, para falar para aquela galera ali que vai dar certo, persista, que você pode chegar num patamar ainda maior do que o meu, que a ideia é sempre essa. Sim, né? É uma escada constante, né? Um crescimento constante. E não se preocupa, porque a nossa vida, ela é uma roda gigante. Agora, compete você a se preparar, porque quando ela girar, esteja preparado. Porque, assim, essa roda, ela já girou 4 vezes na minha vida. E vai rodar mais, E todas as vezes que girou foi pra morte mesmo. Aquele negócio que eu pensei que, sabe? Só que hoje eu estou mais preparado para quando ela girar, né? Eu não sinta tanto esse embate, né? Então temos que nos preparar no longo da vida. Sim. Todo dia é um aprendizado. A realidade é essa. Então, assim, quero te agradecer imensamente. Eu agradeço, meu querido, pelo convite. A sua presença aqui, as portas estarão abertas, né? Nos veremos novamente. Vai ter momentos aí que eu vou te trazer para cá, para a gente palestrar, conversar face a face com outras pessoas. Opa. Vamos mostrar constantemente a sua evolução, né? Porque não é só você aqui chegar e contar a sua história. A galera precisa acompanhar também o crescimento do chefe mais renomado que está tendo aqui, né, no Distrito Federal, merecidamente, porque um dia ele sonhou e não desistiu do sonho, né? É lógico que teve pessoas que te acolheram e te levaram para cima, só que tem momentos que nos deparamos que as portas estão fechadas, e não tem ninguém para estender as mãos, e é sobre isso, mas vai dar certo também. Então é isso aí, galera. Esse aqui é o Chefe Donizete. Já segue ele aí nas redes sociais. Deixa as suas redes sociais aí pra galera tá seguindo. Bem, galera, é Chefe Donizete França, tá bom? Chefe Donizete França, Donizete com Z, vai lá que você vai saber toda a nossa história, e segue também meu amigo Peterson, uma voz da periferia, porque, ó, é demais esse cara, show de bola. E, ó, eu vou mandar um abraço aí, cara, caloroso, muito obrigado ao Chefe Limão, Chefe Marcelo Limão. Chefe Marcelo Limão, cara, você tá de parabéns, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua história, a trajetória, por ter ajudado um campeão, né? A sua visão, a sua ajuda foi de extrema importância para esse cara aqui. Então, assim, a consequência, a culpa é sua. Ele tá só subindo, beleza? Muito obrigado, Marcelo Limão. Galera, já invade as redes sociais dele aí. Também vou segui-lo, né? Vou mandar um recado para ele aí. Se ele quiser mandar um recado aqui pra gente, as portas estarão abertas. Assim que estiver sair de Dubai, vir para Brasília, né? Cara, passe aqui no podcast, Uma Voz da Periferia vai estar te aguardando aí. Chefe Marcelo Limão, muito obrigado. Galera, muito obrigado.
vocês estão acompanhando aí, já segue, já compartilha aí o nosso material. Vamos alcançar mais vidas, né, e famílias. E fala aí o endereço aí da melhor churrascaria do Distrito Federal. Fica na QNL2, Conjunto F, atrás da Super Adega. Pode ir lá que vocês vão ver lá a tenda maravilhosa e a churrascaria que realmente está fazendo a diferença aqui em Brasília. Espero você. É isso aí, galera. Estamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, um abraço.